Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo e imagine-se no lugar de David. Ele era um homem comum, cheio de sonhos e esperanças. Mas havia algo que parecia insuperável. Suas finanças estavam em um caos total. Você já passou por algo assim? Tentando tudo, mas nada funciona. Correndo atrás das coisas, mas sempre ficando para trás. Até que um dia, o improvável aconteceu. Um rabino idoso, conhecido por sua sabedoria profunda, revelou a David um método secreto ancestral, um método tão poderoso que transformou completamente a vida do rabino. E agora era a vez de David. O que você faria em seu lugar? Curioso, mas cético, David decidiu tentar. E foi então que o incrível aconteceu. Algo tão simples e cotidiano, vinagre, se tornaria a chave para desbloquear a transformação que tanto buscava. Como o simples vinagre pode ser tão poderoso? Antes de revelar este segredo ancestral, feche os olhos por um momento e imagine como seria viver a vida dos seus sonhos. Liberdade financeira, paz mental, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você consegue sentir isso? Se isso ressoou com você, escreva agora nos comentários. Estou pronto para cortar este ciclo e abrir um novo começo na minha vida econômica. Acredite, só de escrever essa frase você já está começando a mover forças invisíveis a seu favor. E claro, se você quer continuar recebendo conteúdos que transformam vidas e revelam segredos poderosos como este, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim você não perderá nenhuma descoberta futura que poderia mudar seu destino. Você está pronto para descobrir o segredo que mudou a vida de David? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar seu destino para sempre. Vamos juntos nesta descoberta. Havia chegado a um ponto em que cada manhã começava com a mesma pergunta: como vou resolver isso? Não era apenas uma crise passageira. Era uma sensação constante de estar preso em um ciclo sem saída. Cada tentativa de melhorar minha situação parecia desmoronar antes de dar frutos. Pagava uma dívida e apareciam duas mais. Conseguia uma renda extra e ela ia embora em gastos imprevistos. Era como se existisse uma força invisível que bloqueava qualquer possibilidade de prosperidade real. Não se tratava apenas de números em uma conta bancária. Era algo mais profundo, mais obscuro. Uma sensação de que algo estava quebrado na raiz mesma da minha relação com o sustento. Levantava cansado, deitava preocupado e no meio vivia com essa pressão constante no peito que não me deixava respirar tranquilo. Havia tentado tudo o que estava ao meu alcance. Mudei de trabalho, reduzi gastos, busquei novas oportunidades, mas nada funcionava de verdade. Era como se o problema não estivesse lá fora, mas dentro de mim. Como se carregasse comigo uma marca que afastava a abundância. O desespero havia se tornado minha companheira constante. Cada vez que o telefone tocava, sentia um nó no estômago pensando que seria outro credor. Cada vez que checava o e-mail, temia encontrar outra conta impagável. Vivia em um estado permanente de alerta, de tensão, de medo. E o pior de tudo era a vergonha. A vergonha de não poder cumprir com minhas responsabilidades, de ter que inventar desculpas, de me sentir menos que os outros. Olhava no espelho e via alguém derrotado, alguém que havia perdido a confiança em si mesmo e na vida. Não podia falar disso com ninguém. As pessoas não entendem o que significa viver assim. Pensam que é só questão de trabalhar mais, de se administrar melhor, de ter mais disciplina. Mas quando você está preso neste ciclo, não é tão simples. É como se cada passo que você dá para frente te afundasse 2 passos mais fundo. A escassez não é apenas falta de dinheiro. É uma energia que te envolve, que te paralisa, que te tira a clareza para tomar decisões acertadas. Te faz ver obstáculos onde há oportunidades, te faz duvidar quando deveria agir, te transforma em seu próprio inimigo. Cheguei ao ponto mais baixo uma noite de inverno.
Estava sentado na minha cama, cercado de contas sem pagar, e senti que não aguentava mais. Não era apenas cansaço físico, era um esgotamento da alma. Uma sensação de que, por mais que me esforçasse, nunca seria suficiente. Pela primeira vez na minha vida, entendi o que significa render-se internamente. Não é que eu quisesse abandonar tudo, mas simplesmente não sabia o que mais fazer. Havia tentado tudo o que conhecia e nada havia funcionado. Sentia-me completamente impotente. Foi nesse momento de maior desespero que conheci um rabino idoso, um homem de poucas palavras, mas de olhar penetrante. Não era daqueles que falavam por falar. Cada frase que pronunciava tinha peso, como se tivesse sido medida com cuidado durante anos. Ele me escutou em silêncio enquanto contava minha situação. Não me interrompeu, não me julgou, apenas assentiu lentamente, como se já conhecesse minha história antes que eu a contasse. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. O silêncio não era desconfortável, era como se ele estivesse lendo algo em mim que eu mesmo não podia ver. Então disse algo que nunca esquecerei. O problema não é o que você faz durante o dia, é o que você permite que entre no seu descanso. Não entendi de imediato. Franzi a testa, confuso. Ele me olhou fixamente e continuou. Existe um conhecimento ancestral, transmitido de mestre a discípulo, que quase ninguém mais lembra. Um conhecimento que ensina que o lugar onde você descansa não é apenas um espaço físico, é um portal. E se esse portal está sujo, bloqueado ou carregado de energias de escassez, tudo o que você tentar fazer na sua vida diurna será em vão. Suas palavras me desconcertaram. Nunca havia pensado na minha cama como algo mais que um lugar para dormir. Mas ele continuou falando, e com cada palavra, algo começou a fazer sentido dentro de mim. Pense nisso, me disse. Você passa um terço da sua vida nesse espaço, um terço completo. Durante essas horas, seu corpo descansa, mas sua mente profunda continua trabalhando. Processa tudo o que você viveu durante o dia, absorve as energias do ambiente que te rodeia. E se esse ambiente está carregado de preocupação, de medo, de bloqueios invisíveis, então cada noite você está se encharcando disso. Você levanta não só cansado do corpo, mas envenenado da alma. E com esse veneno, como você espera atrair prosperidade? Ele me falou então de algo que me pareceu estranho no início, mas que com o tempo compreendi que era profundamente sábio. Falou-me da cama como um território sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido de que é o espaço onde nosso corpo se rende, onde nossa mente deixa de controlar, onde somos mais vulneráveis e, portanto, mais receptivos. Quando você dorme, me disse, sua mente consciente descansa, mas sua mente profunda continua trabalhando. E se ao redor desse espaço há presenças de escassez, de preocupação acumulada, de bloqueios invisíveis, então sua mente profunda se encharca disso cada noite. Você levanta cansado não só do corpo, mas da alma. E com essa carga, como você espera atrair prosperidade? Perguntei o que eu podia fazer. Sentia que estava diante de alguém que realmente entendia o que estava acontecendo comigo. Não estava me dando conselhos superficiais, nem frases motivacionais vazias. Estava apontando algo que eu havia sentido, mas nunca havia conseguido nomear. Ele me disse que existia um método simples, tão simples que muitos o descartavam por ser simples, mas me advertiu: o simples não significa fraco. Às vezes, o mais poderoso é o mais básico, porque não tem camadas desnecessárias que diluam sua força. Os mestres antigos sabiam disso. Por isso, seus ensinamentos mais profundos sempre envolvem elementos cotidianos, coisas que qualquer um pode encontrar. Porque o poder não está no exótico, mas na intenção com a qual você usa o comum. Então me falou do objeto que mudaria tudo. Falou-me do vinagre. Não de qualquer vinagre comprado ao acaso, mas de vinagre escolhido com intenção, preparado com cuidado, colocado no lugar certo.
O vinagre, me explicou, tem uma propriedade que as tradições antigas conhecem muito bem. Corta a sujeira invisível, corta as amarras energéticas, corta os ciclos que se repetem sem permissão. E quando você o coloca na sua cama, nesse espaço sagrado de descanso, você começa a cortar as raízes da escassez que se enterraram profundamente na sua vida. No início, confesso, duvidei. Parecia-me simples demais, como algo tão cotidiano como o vinagre poderia ter esse poder. Havia tentado tantas coisas, havia buscado tantas soluções, e agora este idoso me dizia que a resposta estava em algo que eu tinha na minha cozinha. Parecia absurdo. Parecia fácil demais para ser verdade, mas o rabino me olhou com aquela calma que só tem aqueles que viram muitas vidas se transformarem e me disse: não é o vinagre que tem poder, é sua intenção ao usá-lo. É o ato consciente de dizer: aqui termina um ciclo. É a decisão de limpar o espaço onde sua alma descansa. O vinagre é apenas o veículo, mas a força é você. Se você o usar mecanicamente, sem convicção, nada acontecerá. Mas se você o usar como um ato de compromisso consigo mesmo, como uma declaração de que está pronto para cortar com o velho e se abrir ao novo, então tudo pode mudar. Essas palavras me tocaram fundo. Compreendi que não estava buscando mágica, estava buscando um ato de responsabilidade profunda. Um ato que dissesse: tomo o controle do meu espaço, da minha energia, da minha vida. Não estava esperando que algo externo me salvasse. Estava disposto a fazer algo interno, algo que requeria minha participação ativa, minha decisão consciente. E isso mudou tudo, porque quando você decide, quando você se compromete, a vida responde de forma diferente. Nessa mesma noite comecei. Mas antes de te contar o ritual completo, quero que você entenda por que o vinagre, especificamente, tem esse significado ancestral. Nas casas antigas, o vinagre não era apenas um condimento. Era um elemento de limpeza, de purificação, de proteção. As avós o usavam para limpar pisos, para cortar más energias, para afastar aquilo que não devia estar perto. Sabiam, sem necessidade de palavras complicadas, que o vinagre tem uma propriedade cortante, não no sentido físico, mas no sentido simbólico e energético. O vinagre separa, dissolve, rompe aquilo que está aderido. E quando você o leva ao espaço do seu descanso, está dizendo: aqui se corta tudo o que me amarra à escassez. Aqui começa algo novo. O rabino me explicou que nos ensinamentos antigos, o vinagre representava também a transformação através da crise. O vinho, símbolo de alegria e abundância, se transforma em vinagre quando algo dá errado, quando se corrompe. Mas essa corrupção não é apenas negativa. É também um lembrete. Mesmo o que se estragou pode ter um novo propósito. O vinagre, nascido do vinho danificado, se torna um agente de limpeza. Ou seja, o que foi perda se transforma em ferramenta de renovação. Esse é o simbolismo profundo. Pegar o que está quebrado, o que está estagnado, e dar-lhe um novo uso. Converter a crise no instrumento da sua própria limpeza. Olhe sua situação atual, me disse o rabino. Não é como o vinho que se transformou em vinagre. Seus planos se estragaram, seus esforços se corromperam, mas em vez de se lamentar por isso, você pode usar essa mesma energia de transformação para limpar sua vida. O vinagre te lembra que mesmo no que deu errado, há poder. Poder para cortar, para limpar, para renovar. Você não precisa que tudo saia perfeito. Você precisa aprender a usar até seus fracassos como ferramentas de mudança. Essas palavras me deram uma perspectiva completamente nova. Durante tanto tempo havia visto meus fracassos como provas da minha incapacidade, mas ele estava me ensinando a vê-los como matéria-prima para minha transformação. Não tinha que negar o que havia dado errado. Tinha que usá-lo. E o vinagre era o símbolo perfeito desse ensinamento. Agora vou te ensinar exatamente como se faz este ritual.
Mas antes, é fundamental que você entenda que não se trata de seguir passos mecanicamente. Trata-se de fazer com consciência plena. Cada movimento deve estar carregado da sua intenção. Cada ação deve ser um ato de decisão interna. Se você fizer distraído, sem conexão, será apenas um gesto vazio. Mas se você fizer com presença total, se transforma em um ato de poder. O rabino me repetiu várias vezes: a diferença entre um ritual poderoso e um gesto vazio está no seu estado interno. Não nas palavras que você diz, mas na verdade com a qual as diz. Não nos objetos que você usa, mas na intenção com a qual os usa. Primeiro, consiga vinagre branco. Pode ser o que você usa na cozinha, não precisa buscar algo exótico. O importante não é a marca nem a origem, mas sua intenção ao pegá-lo. Quando for comprá-lo, ou quando pegá-lo do seu armário, faça isso com consciência. Não o pegue automaticamente. Pare por um momento, respire e diga internamente: escolho este vinagre como símbolo do corte que estou fazendo na minha vida. Escolho cortar com a escassez, com o medo, com os bloqueios que me mantiveram preso. Quando o tiver em suas mãos, segure-o por um momento. Feche os olhos e diga internamente, com firmeza: este vinagre representa o corte de todo o ciclo de escassez na minha vida. A partir de agora, somente a abundância tem permissão para entrar no meu espaço de descanso. Não diga como uma súplica, diga como uma declaração, como alguém que está tomando uma decisão definitiva, como alguém que não está pedindo permissão, mas estabelecendo uma nova ordem na sua vida. Depois, pegue um recipiente pequeno, pode ser um copo de vidro, uma tigela pequena, qualquer coisa que você possa colocar de forma segura perto da sua cama. É importante que seja de vidro ou cerâmica, não de plástico. Os materiais naturais mantêm melhor a intenção. Antes de despejar o vinagre, limpe esse recipiente com água. Limpe-o com cuidado, como se estivesse preparando um objeto sagrado. Porque, em certo sentido, é isso que você está fazendo. Está preparando o veículo da sua transformação. Despeje nesse recipiente uma quantidade de vinagre. Não precisa ser muito, suficiente para que esteja presente. Enquanto o despeja, visualize que você está despejando também sua intenção de limpeza. Imagine que esse líquido transparente é como um rio que arrasta tudo o que você já não precisa. Toda a preocupação acumulada, todo o medo do dinheiro, toda a sensação de bloqueio. Imagine que o vinagre absorve tudo isso. Visualize como cada gota que cai no recipiente está carregada da sua decisão de mudar. Não se apresse neste passo. Reserve seu tempo. Deixe que o ato de despejar o vinagre seja um momento de meditação, de conexão profunda com sua intenção. Agora, vem a parte central do ritual. Coloque esse recipiente com vinagre debaixo da sua cama, exatamente debaixo do lugar onde você apoia sua cabeça ao dormir. Por que ali? Porque esse é o ponto onde sua energia se concentra durante as horas de sono. É onde sua mente subconsciente está mais ativa, onde seu corpo se rende por completo. Ao colocar o vinagre justo ali, você está criando uma conexão direta entre seu espaço de descanso e o ato de cortar os ciclos negativos. É como se cada noite, enquanto você dorme, o vinagre trabalhasse em silêncio, dissolvendo as aderências invisíveis que te mantêm amarrado à escassez. Mas não termina aí. Antes de se deitar nessa primeira noite, sente-se na beira da cama. Respire fundo 3 vezes. Com cada respiração, solte o peso do dia. Solte a preocupação, a urgência, a ansiedade. Com a primeira respiração, solte tudo o que aconteceu hoje. Com a segunda, solte tudo o que você teme que aconteça amanhã. Com a terceira, solte todas as histórias que você contou a si mesmo sobre por que não merece abundância. Quando se sentir mais tranquilo, quando sentir que criou um espaço de calma dentro de você,
Diga em voz alta ou na sua mente, mas com toda a sua convicção: aqui termina o ciclo de escassez. Aqui começa a minha abertura à abundância. Este espaço está limpo. Este espaço está protegido. Somente o sustento pode entrar aqui. Depois, deite-se e durma. Não fique esperando sinais imediatos. Deixe que o processo trabalhe no profundo. Durante os primeiros dias, é possível que você não note mudanças externas, mas preste atenção ao que acontece internamente. Talvez você durma mais profundamente. Talvez acorde com menos angústia. Talvez note que sua mente está menos obcecada com a falta. Esses são os primeiros sinais de que algo está se movendo. O vinagre está fazendo seu trabalho. Está cortando as amarras invisíveis que mantinham ativo o ciclo de escassez. O rabino me advertiu que o vinagre permaneceria ativo durante 7 dias. Durante esses 7 dias, o recipiente estaria absorvendo tudo o que precisava ser cortado. Não o toque, me disse. Deixe-o fazer seu trabalho. E observe sua vida com atenção. Observe se algo muda na sua forma de ver o dinheiro, na sua forma de se relacionar com as oportunidades, na sua forma de sentir o futuro. E ele tinha razão. Nesses 7 dias, algo mudou em mim. Não foi um milagre externo. Foi uma mudança interna, mas tão profunda que tudo o externo começou a responder de forma diferente. Lembro que no 3º dia do ritual, algo estranho aconteceu. Acordei sem aquela pressão no peito que me acompanhava cada manhã. Pela primeira vez em muito tempo, abri os olhos e não pensei imediatamente em problemas de dinheiro. Foi como se algo tivesse se afrouxado dentro de mim. Não é que os problemas tivessem desaparecido da noite para o dia, mas minha relação com eles havia mudado. Já não me sentia esmagado por eles. Sentia que tinha espaço para respirar, para pensar, para agir de um lugar mais claro. Era como se durante esses 3 dias, enquanto eu dormia, algo estivesse se dissolvendo no profundo do meu ser. Algo que me havia mantido acorrentado à mentalidade de escassez. No 4º dia, notei algo mais. Comecei a ver oportunidades que antes não via. Não é que aparecessem do nada, sempre haviam estado ali, mas eu estava tão focado na falta, tão obcecado com o que não tinha, que era incapaz de vê-las. É como se a escassez tivesse sido um filtro nos meus olhos, um filtro que só me deixava ver problemas. Mas agora, esse filtro estava se dissolvendo. Uma conversa casual que antes teria ignorado, agora a escutava com atenção e encontrava informação valiosa. Uma mensagem que havia ficado sem resposta no meu telefone, agora a retomava e descobria uma possibilidade. Pequenas coisas, mas significativas. Porque quando você muda sua percepção interna, o mundo externo começa a te revelar coisas que sempre estiveram ali esperando que você as notasse. No 5º dia, recebi uma ligação inesperada. Uma oportunidade que havia ficado no esquecimento meses atrás, de repente se reativou. A pessoa do outro lado me disse: "Não sei porquê, mas pensei em você esta manhã e senti que devia te ligar." Não foi coincidência, foi como se o caminho tivesse se desobstruído, como se as portas que estavam travadas de repente tivessem se aberto. E isso é o que o vinagre faz neste ritual. Não traz o dinheiro magicamente, mas corta os bloqueios invisíveis que impediam que as oportunidades chegassem até você. Limpa o espaço para que o bom possa entrar. Dissolve essas barreiras que você mesmo, sem perceber, havia levantado entre você e a abundância. Se você sentiu essa conexão com o que estou compartilhando, se algo dentro de você te diz que isso é o que você precisa, inscreva-se no canal agora mesmo para continuar recebendo essa sabedoria antiga que transforma vidas. Não deixe que este conhecimento se perca. Ative o sininho e seja parte de quem está decidido a romper com a escassez. O 6º dia foi o mais revelador. Tive um sonho naquela noite. Sonhei que estava em um quarto escuro, cheio de correntes invisíveis que me amarravam às paredes. Não podia me mover. Mas então, do chão, começou a subir um líquido transparente, o vinagre.
e à medida que subia, as correntes se dissolviam, uma por uma. Acordei com uma sensação de liberação que não havia sentido em anos. Era como se minha mente profunda estivesse me mostrando o que estava acontecendo em níveis que minha consciência não podia perceber. As amarras estavam se rompendo, os ciclos estavam se cortando, e eu estava começando a ser livre. No 7º dia, como me havia indicado o rabino, retirei o recipiente com vinagre de debaixo da cama. Olhei para ele por um momento. O líquido continuava transparente, mas eu sabia que havia feito seu trabalho. Levei-o para fora de casa e o despejei na terra, longe da entrada. Devolva-o à terra, me havia dito o rabino. Que a terra absorva o que o vinagre cortou, que se dissolva longe do seu espaço, e quando o fizer, agradeça. Agradeça pelo corte, pela limpeza, pelo novo começo. E foi isso que fiz. Agradeci. Não a uma deidade específica, não a um nome sagrado. Agradeci à vida mesma, à sabedoria ancestral que havia chegado até mim no momento justo, à minha própria decisão de agir, porque essa é a chave de tudo isso. O ritual não funciona se você não se compromete internamente. O vinagre é apenas um símbolo, um veículo. O verdadeiro poder está na sua decisão de cortar com o velho e se abrir ao novo. Depois desses 7 dias, minha vida não se transformou de repente em um conto de fadas, mas algo fundamental havia mudado. Havia rompido algo interno. Havia cortado essa crença profunda de que a escassez era meu destino inevitável. E com essa crença rompida, comecei a agir diferente. Comecei a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Comecei a tomar decisões a partir da confiança e não do medo. E quando você muda sua forma de agir, a vida responde. Não de forma mágica, mas de forma natural. Porque a vida sempre responde à sua vibração interna. Se você vibra escassez, atrai escassez. Se você vibra abundância, atrai abundância. É assim de simples e assim de profundo. Com o tempo, os problemas econômicos que pareciam eternos começaram a se resolver, não de forma mágica, mas de forma natural. As dívidas foram se quitando, os rendimentos começaram a se estabilizar. Apareceram pessoas que me ajudaram sem que eu pedisse. Abriram-se caminhos que antes estavam fechados. E tudo começou com esse ato simples. Colocar vinagre debaixo da minha cama durante 7 noites, com a intenção clara de cortar o ciclo de escassez. Agora quero que você entenda algo importante. Este ritual não é uma fórmula mágica que te isenta de agir. Você não pode fazer o ritual e depois ficar de braços cruzados esperando que o dinheiro caia do céu. O ritual é o primeiro passo, o ato simbólico que corta as amarras invisíveis. Mas depois disso, você deve se mover. Deve agir com a confiança de alguém que sabe que o caminho está desobstruído. Deve tomar decisões, buscar oportunidades, trabalhar com disciplina. O vinagre corta os bloqueios, mas você é quem deve caminhar pelo caminho que se abre. O rabino me ensinou também algo mais, algo que complementa o ritual e que é tão importante quanto o vinagre mesmo. Me ensinou a prática da gratidão consciente. Cada manhã, ao acordar, antes de pensar no que falta, devia pensar no que já tenho, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante. Devia agradecer pelo teto, pela cama, pelo ar que respiro, pela oportunidade de um novo dia. A gratidão, me disse, é a linguagem da abundância. Quando você agradece, está dizendo ao universo que reconhece o que tem. E quando você reconhece o que tem, atrai mais disso. Mas se você só se foca no que te falta, está falando a linguagem da escassez. E a escassez só atrai mais escassez. Então, cada manhã, durante os 7 dias do ritual e depois também, pratiquei a gratidão. No início me custava. Minha mente estava treinada para ver o que faltava, não o que estava presente. Era como se eu tivesse um músculo atrofiado que precisava exercitar. Os primeiros dias, quando tentava agradecer,
minha mente imediatamente saltava para os problemas. Sim, mas ainda devo dinheiro. Sim, mas não tenho o suficiente. Mas persisti. E pouco a pouco, a prática foi me mudando. Comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Um raio de sol entrando pela janela. Uma conversa amável com um desconhecido. Um prato de comida quente. Coisas simples, mas reais. E com cada agradecimento, sentia que algo se abria dentro de mim. Como se a gratidão fosse a chave que abria as comportas da abundância. Porque quando você agradece pelo pouco, demonstra que está pronto para receber o muito. Quando você aprecia o pequeno, se torna digno do grande. A gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é negar os problemas. É reconhecer que mesmo no meio da crise, há coisas pelas quais estar agradecido. E esse reconhecimento muda sua vibração interna. Você passa da frequência da carência para a frequência da suficiência. E dessa frequência atrai mais do que você precisa. É como sintonizar um rádio. Se você está sintonizado na estação da escassez, isso é tudo o que vai ouvir. Mas se você muda a frequência para a estação da abundância, então começa a receber mensagens completamente diferentes. O rabino me contou a história de um comerciante que havia perdido tudo em um incêndio. Sua loja, sua mercadoria, anos de trabalho. Estava destruído, mas em vez de ficar se lamentando, cada manhã agradecia por algo. No primeiro dia, agradeceu por estar vivo. No segundo, por ter sua família. No terceiro, pela saúde de suas mãos que podiam trabalhar novamente. E assim, dia após dia. Em menos de um ano, não só havia reconstruído seu negócio, como era mais próspero do que antes. Por quê? Porque a gratidão o manteve em uma vibração alta. E dessa vibração alta, atraiu ajuda, oportunidades, ideias que nunca teria tido se tivesse ficado afundado na autopiedade. Agora, se você está lendo isso e sente que é seu momento, que esta mensagem chegou até você no momento justo, então não deixe passar. Esta mesma noite, antes de dormir, realize o ritual. Consiga o vinagre, prepare o recipiente, coloque-o debaixo da sua cama com intenção clara e depois, durante 7 noites, deixe que trabalhe em silêncio. Observe o que acontece no seu interior. Observe como muda sua percepção. Observe como se abrem portas que antes estavam fechadas. E quando terminarem os 7 dias, retire o vinagre, devolva-o à terra e agradeça. Agradeça pelo corte, pela limpeza, pelo novo começo. E depois, haja. Haja a partir desse novo espaço interno que você criou. Haja com confiança, com decisão, com a certeza de que o caminho está desobstruído e que a abundância é seu direito natural. Não espere se sentir completamente seguro para agir. A segurança vem depois da ação, não antes. Dê o passo, mesmo que tenha medo. Dê o passo, mesmo que não veja o caminho completo. Porque quando você se move, a vida se move com você. Este conhecimento ancestral transformou a vida de muitas pessoas. Não porque seja mágico, mas porque é profundamente sábio. Porque entende que a prosperidade não é apenas uma questão de ações externas, mas também de limpeza interna. Porque sabe que antes de atrair, é preciso cortar. Antes de receber, é preciso soltar. Antes de se encher, é preciso esvaziar-se do velho. É como um copo cheio de água suja. Você não pode enchê-lo de água limpa até que primeiro esvazie a água suja. O vinagre faz esse trabalho de esvaziamento. Corta, limpa, dissolve o que já não serve. O vinagre na sua cama não é um amuleto, é um ato de decisão. É sua forma de dizer à vida: aqui termina a escassez. Aqui começa minha abertura à abundância. E quando você faz essa declaração com todo o seu ser, a vida responde. Não imediatamente, não de forma espetacular, mas responde. Porque a vida sempre responde a quem se decide a mudar.
A vida não responde a desejos vagos, a esperanças passivas. Responde a decisões firmes, a atos concretos, às pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Então não espere mais. Não deixe que passe outro dia carregando essa sensação de bloqueio, de escassez, de portas fechadas. Hoje mesmo você pode começar a cortar esse ciclo. Hoje mesmo você pode limpar seu espaço de descanso e prepará-lo para receber a abundância. O vinagre está esperando. Sua decisão está esperando. E do outro lado dessa decisão, te espera uma vida diferente. Uma vida onde o dinheiro deixa de ser seu inimigo e se torna seu aliado. Uma vida onde as oportunidades fluem naturalmente para você. Uma vida onde você se sente merecedor de prosperidade porque fez o trabalho interno necessário para receber LA. Comente agora. Corto o ciclo de escassez e abro as portas da abundância. E compartilhe este conhecimento com alguém que também precisa escutá-lo. Juntos criamos uma corrente de transformação que chega a quem mais precisa. Não guarde isso só para você. Quando você compartilha a sabedoria, a multiplica. Se este conhecimento te serviu, inscreva-se neste canal para continuar recebendo sabedoria ancestral que pode transformar seu lar e sua vida. Um rabino me ensinou uma prática ancestral para neutralizar aqueles que me desejavam o mal, para me proteger das sombras que eu carregava sem saber de onde vinham e para cortar pela raiz toda inveja, bloqueio ou ataque que estivesse afetando minha vida sem que eu conseguisse explicar com palavras. Se você sente que há pessoas trabalhando contra você, que algo invisível te freia ou que carrega uma energia que não lhe pertence, escreva nos comentários. Corto todo vínculo com meus inimigos e recupero minha paz. Essa frase é um decreto, uma declaração de que você não permitirá mais que ninguém interfira no seu caminho. Há anos, eu vivia em um estado de alerta permanente. Não conseguia explicar com clareza, mas sentia que algo não ia bem. Havia dias em que tudo se complicava sem motivo. Projetos que caíam no último momento, relações que esfriavam de repente, oportunidades que se desfaziam justo antes de se concretizarem. E o pior de tudo era que eu não podia apontar o dedo para ninguém. Não havia um culpado visível, apenas uma sensação constante de que alguém, em algum lugar, desejava meu fracasso. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era paranoia, que estava exagerando, que talvez estivesse apenas passando por uma fase ruim. Mas a fase ruim não terminava. Ela se estendia, se aprofundava, e toda vez que parecia que as coisas melhoravam, algo voltava a desmoronar. Era como se uma força invisível estivesse sabotando cada passo que eu dava. Foi nesse momento, quando já não sabia mais o que fazer, que encontrei um homem mais velho, um rabino de uma pequena comunidade que conheci quase por acaso. Não fui procurá-lo. Simplesmente, a vida nos colocou no mesmo lugar, no momento exato. Conversamos. Contei a ele o que estava acontecendo comigo, e ele, com uma calma que só a experiência de ter visto muitas vidas atravessadas pelo mesmo tipo de sombra pode dar, me disse algo que nunca esqueci. Você não está louco. O que você sente é real. Há pessoas que podem te afetar sem te tocar, sem falar com você, apenas com o que pensam a seu respeito. Mas também existem formas de cortar isso, formas antigas, formas que funcionam. Ele me falou do vinagre. Explicou que durante séculos, em diferentes tradições, o vinagre foi usado como um elemento de corte, de dissolução, de separação entre o que te pertence e o que outros colocaram sobre você. Não era magia, não era superstição, era um ato simbólico profundo, um gesto que diz ao universo, à sua própria consciência e às forças invisíveis que te rodeiam, que você não está mais disposto a carregar o que não é seu. O vinagre dissolve, o vinagre corta, o vinagre transforma aquilo que toca. E quando você o usa com intenção, quando o combina com outros elementos simples que amplificam seu poder, cria uma ferramenta de proteção tão eficaz
que pode mudar completamente a sua realidade em questão de dias. Esse rabino me ensinou um método preciso, um ritual que ele mesmo havia aprendido com seus mestres e que eu pratiquei naquela mesma noite. Não esperei, não deixei para depois. Sabia que se algo ressoava tão profundamente dentro de mim, era porque eu estava pronto para agir, e eu agi. Segui cada passo exatamente como ele me explicou, e o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que não consigo explicar totalmente, mas que posso descrever. Minha vida começou a se organizar. As pessoas que estavam me afetando começaram a se afastar sem que eu precisasse confrontá-las. Os bloqueios se dissolveram. A paz voltou e, pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem sentir aquele peso invisível no peito. Desde então, compartilhei esse método com muitas pessoas. E todas, absolutamente todas as que o fizeram com seriedade, respeito e intenção clara, relataram mudanças profundas, porque esse ritual não atua no plano do superficial. Ele atua no plano das intenções, das energias, dos vínculos invisíveis que nos conectam a outros, mesmo quando não queremos estar conectados. E hoje eu vou te ensinar exatamente o que aquele rabino me ensinou. Vou compartilhar com você cada detalhe, cada passo, cada palavra, porque acredito que, se você chegou até aqui, é porque já está pronto. É porque algo dentro de você sabe que precisa disso. E é porque você merece viver sem carregar a escuridão que outros tentam colocar sobre você. Esse ritual se chama o ritual do vinagre para derrotar inimigos. E, embora o nome possa soar forte, seu propósito é simples: neutralizar aqueles que te desejam o mal, cortar os vínculos energéticos que te drenam e devolver o controle sobre a sua própria vida. Não se trata de atacar ninguém. Não se trata de vingança. Trata-se de defesa, de proteção, de dizer ao universo que você escolhe a paz e que tudo o que não vibra nessa frequência deve se afastar de você. Mas antes de começar, preciso que você entenda algo fundamental. Esse ritual funciona porque você decide que ele funcione. Não é o vinagre que tem poder por si só. É você, sua intenção, sua clareza, sua decisão de não permitir mais interferências. Os elementos que você vai usar são símbolos, são ferramentas, mas o verdadeiro motor de tudo isso é você. Agora bem, esse ritual requer 5 elementos básicos, 5 coisas que provavelmente você já tem em casa. Não precisa ir a lugar nenhum especial, não precisa gastar dinheiro, não precisa de objetos raros nem complicados. Tudo o que você precisa está ao alcance da sua mão, e isso não é por acaso. Os rituais mais poderosos sempre são os mais simples, porque sua força não vem de fora, vem de dentro. O primeiro elemento é um frasco de vidro com tampa. Pode ser de qualquer tamanho, embora o ideal seja médio, que caiba confortavelmente na sua mão. Pode ser um frasco de geleia, de café, de conservas, do que for. O importante é que seja de vidro, não de plástico. O vidro não absorve energia, o vidro contém, o vidro sela. E neste ritual, o que você vai fazer é prender dentro desse frasco tudo aquilo que está te afetando, tudo o que você precisa neutralizar. Esse frasco será sua cápsula de isolamento espiritual. Uma vez que você feche a tampa, o que estiver dentro ficará preso, sem capacidade de continuar te prejudicando. O segundo elemento é o vinagre. Qualquer tipo de vinagre serve. Branco, de maçã, de vinho, de arroz, o que você tiver. Não importa a marca, não importa o preço. O que importa é que seja vinagre, porque o vinagre tem uma propriedade ancestral reconhecida há séculos em diferentes culturas. Ele corta, dissolve, separa. Sua acidez não atua apenas no plano físico, atua também no plano simbólico. Quando você mergulha algo em vinagre, esse algo começa a se decompor, a se desfazer, a perder forma. E é exatamente isso que queremos que aconteça com as energias negativas que estão te afetando. Queremos que se dissolvam, que percam poder,
que se desintegrem até desaparecer. O terceiro elemento é o sal. 2 colheres grandes, bem cheias. Você pode usar sal grosso, sal fino, sal marinho, sal de cozinha, o que tiver disponível. O sal é usado desde tempos imemoriais como elemento de purificação e proteção. Diz-se que o sal seca o que é escuro, absorve o negativo, cria barreiras naturais contra tudo o que tenta penetrar seu campo energético. Neste ritual, o sal não apenas vai limpar, ele também vai bloquear. Vai formar um muro invisível que impedirá que essas energias retornem a você, porque não basta cortar. Também é preciso proteger, e o sal é a sua proteção. O quarto elemento é a pimenta do reino. 1 colher. Pode ser moída ou em grão. A pimenta do reino tem uma função muito específica neste trabalho: devolver. Ela funciona como um espelho energético. Tudo o que tenham te enviado com má intenção, toda palavra envenenada, todo pensamento escuro, toda inveja, todo desejo de te ver cair, será devolvido à sua origem, não a partir do ódio, não a partir da vingança, mas a partir do equilíbrio, da lei natural de que aquilo que se dá, se recebe. A pimenta se encarrega disso, de fechar o ciclo, de devolver o que nunca deveria ter chegado até você. E o quinto e último elemento é uma folha de papel branco, completamente limpa, sem linhas, sem desenhos, sem manchas, e uma caneta ou marcador de tinta preta, não azul, não vermelha, não lápis, apenas preto. Porque o preto, no plano simbólico, sela, é a cor do definitivo, do que não se apaga, do que fica marcado para sempre. E o que você vai escrever nesse papel será uma declaração final, um encerramento, um adeus. Esses são os 5 elementos, 5 símbolos de poder: um frasco que encerra, um vinagre que dissolve, um sal que protege, uma pimenta que devolve e uma tinta preta que sela. Juntos, criam uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode transformar sua realidade em apenas 3 dias. Agora bem, antes de começar a preparação do ritual, quero esclarecer algo importante. Você não precisa esperar um dia específico. Não precisa esperar a lua cheia, nem a lua nova, nem uma terça-feira, nem um sábado. Você pode fazer este ritual em qualquer dia, a qualquer hora. Por quê? Porque o verdadeiro motor deste trabalho não é o calendário. É você, a sua intenção, a sua decisão, a sua clareza. Se você sente que precisa fazer hoje, faça hoje. Não adie a sua paz. Não dê mais tempo àquilo que está te drenando. A sua proteção começa quando você decide que começa. Dito isso, se quiser potencializar ainda mais a energia do ritual, pode fazê-lo numa terça-feira ou num sábado. Esses dias, em muitas tradições antigas, estão associados ao corte de energias densas e à proteção espiritual. Mas, repito, não é obrigatório. O que importa é o seu estado interno. Se você está pronto, se sente o chamado, se sabe que precisa disso, então o momento é agora. Procure um lugar tranquilo na sua casa. Você não precisa de um altar, não precisa de velas, não precisa de música. Só precisa de um espaço onde possa estar em silêncio consigo mesmo, sem interrupções. Desligue o telefone, desligue a televisão, feche a porta se necessário. Este momento é só seu. É um momento sagrado, não porque haja deuses te observando, mas porque você está olhando para si mesmo, porque está tomando uma decisão consciente de se proteger, e isso merece respeito. Pegue o papel branco e a caneta preta. Este é um dos momentos mais importantes do ritual, porque o que você vai fazer agora não é simplesmente escrever, é libertar. É tirar de dentro de você tudo o que vem carregando em silêncio, tudo o que tem pesado, tudo o que tem te bloqueado. Se você sabe quem são seus inimigos, se consegue nomeá-los, escreva-os, um por um, com nome e sobrenome. Não importa se são 10, se são 5, se é apenas um.
Escreva todos. E enquanto faz isso, não escreva de forma mecânica. Pare em cada nome. Visualize essa pessoa. Lembre-se do que ela te fez. Lembre-se de como você se sentiu por causa dela. Lembre-se das vezes em que sentiu a energia pesada dessa pessoa sobre você. Deixe essa emoção fluir, não a reprima. Se sentir raiva, está tudo bem. Se sentir tristeza, está tudo bem. Se sentir impotência, está tudo bem. Tudo isso que você sente é combustível. É a energia que você vai transformar. Porque o que você vai fazer agora é transformar essa dor em poder. Mas se você não sabe quem são, se apenas sente que há algo escuro ao seu redor, se percebe que há pessoas falando pelas suas costas, que existem olhares carregados de inveja, que há algo te afetando, mas você não consegue dar um rosto nem um nome, então escreva isto: inimigos visíveis e invisíveis. Essas 4 palavras abrangem tudo, cobrem cada sombra, cada presença oculta, cada intenção mal intencionada dirigida a você, venha de onde vier. Com essa frase, você prende todos, ninguém escapa. Depois de terminar de escrever, olhe para esse papel, leia-o, sinta o peso do que está escrito ali. E agora, prepare-se para o próximo passo, porque o que vem a seguir é um gesto de puro poder. Pegue o papel com a sua mão dominante, segure-o à sua frente, olhe para ele uma última vez. E agora, com toda a força da sua intenção, amasse-o. Não faça isso com suavidade. Faça com decisão. Aperte-o, esmague-o, pressione com toda a sua força. Esse gesto é mais importante do que parece, porque o que você está fazendo não é apenas amassar um papel. Você está quebrando o poder desses nomes. Está reduzindo a influência deles. Está dizendo, sem palavras, que eles já não têm controle sobre você, que já não te assustam, que já não te afetam. É possível que neste momento você sinta algo se movendo dentro de você. Talvez seus olhos se encham de lágrimas. Talvez sinta um nó na garganta. Talvez sinta raiva. Deixe sair, não reprima. Isto não é apenas um ritual espiritual, é também um ato de libertação emocional. Você está soltando um peso que talvez tenha carregado por anos, e isso dói, mas é uma dor que cura, uma dor que fecha ciclos, uma dor que liberta. Quando o papel estiver completamente amassado, quando sentir que tirou toda a sua forma original, coloque-o dentro do frasco de vidro, empurre-o até o fundo. Certifique-se de que fique ali, preso, sem saída. Esse papel, com todos esses nomes, com toda essa energia que representava, agora está contido. Já não está solto na sua vida, já não está te afetando, está aprisionado. E agora vem a ativação. Agora é quando os elementos entram em ação. Pegue o vinagre e despeje-o lentamente dentro do frasco, até que o papel fique completamente coberto. Enquanto faz isso, visualize que esse vinagre é um ácido espiritual que começa a dissolver cada palavra negativa, cada má intenção, cada pensamento escuro que alguma vez foi dirigido a você. Observe como o líquido cobre o papel. Imagine como tudo aquilo que te afetava começa a se desfazer, a perder força, a enfraquecer. Agora pegue o sal, 2 colheres grandes, coloque-as dentro do frasco. Você verá como afundam no vinagre, como se misturam ao líquido. Enquanto faz isso, diga em voz baixa, ou mentalmente se preferir: com este sal eu os bloqueio, com este sal eu os afasto, com este sal eu os neutralizo. Sinta como você ergue um muro ao seu redor, uma barreira invisível, mas impenetrável. Nenhuma energia densa poderá atravessá-la, nenhum pensamento tóxico poderá te alcançar. Você está protegido. Agora a pimenta do reino. 1 colher. Polvilhe sobre o conteúdo do frasco. Enquanto faz isso, diga: que todo dano que me tenham enviado retorne a quem o lançou. Que toda sombra volte ao seu dono.
A pimenta do reino é o seu espelho, é a sua justiça, é o equilíbrio que se restabelece. Você não está atacando ninguém, apenas está devolvendo o que nunca deveria ter sido seu. E agora, feche o frasco. Aperte bem a tampa. Certifique-se de que esteja bem selado. Este gesto, embora simples, é profundamente simbólico. Significa que seus inimigos estão contidos, que a energia negativa deles já não está solta, que está presa, controlada, sem acesso a você. Você está retomando o controle do seu espaço energético. E está fazendo isso com total clareza, com plena consciência de que a sua paz não é negociável. Agora segure o frasco com as duas mãos. Mantenha-o à sua frente. Sinta o peso. Observe o que ele contém. E agora, agite-o. Mas não faça isso suavemente. Agite com força, com decisão. Sacuda-o, como se estivesse despertando o seu poder. Como se cada movimento fosse uma ordem. Como se estivesse misturando dentro desse frasco tudo aquilo que você já não quer carregar. E enquanto o agita, você vai recitar esta declaração 3 vezes. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. O número 3 tem um poder especial. Representa fechamento, equilíbrio, transformação. Concentre-se. Respire fundo. E recite com toda a sua fé. Que se afaste quem mente para mim, quem me inveja ou deseja algum mal para mim. Se a sua sombra se aproxima de mim, que se perca em outra esquina. Com isto eu me resguardo. Nada de escuro me faz mal. Na primeira vez que disser, faça-o com clareza. Sinta cada palavra saindo do centro do seu peito. Enquanto pronuncia, visualize como a energia que te afetava começa a enfraquecer. Como se uma força invisível estivesse empurrando para longe aquelas pessoas que um dia desejaram o seu mal. Agite o frasco com mais intensidade. Este é o seu momento. O seu corpo sabe, a sua alma sabe. Na segunda vez, diga a declaração com mais força. Se puder, em voz alta. Se não, com intenção firme na mente. Sinta como essa proteção começa a te envolver, como se uma camada invisível feita de luz, clareza e firmeza estivesse se formando ao seu redor. E agora, a terceira e última vez. Este é o fechamento. Este é o decreto final. Diga a declaração como se estivesse selando uma porta, como se estivesse marcando um limite definitivo. Que a sua voz fale por você, que a sua energia sustente, que o universo escute. Pare. Segure o frasco por mais alguns segundos entre as mãos. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta. É possível que perceba uma sensação de leveza, uma calma que começa a se expandir, como se algo invisível tivesse se rompido e, ao mesmo tempo, algo novo tivesse sido ativado. Está feito. Este ritual já está funcionando. A energia foi movimentada, o trabalho começou. Agora, procure um lugar escuro e afastado para guardar esse frasco. Deve ser um local onde não entre luz direta, onde não haja circulação constante e onde ninguém mais possa tocá-lo, movê-lo ou sequer vê-lo. Pode ser um armário fechado, uma gaveta profunda, uma caixa lacrada, o fundo da despensa, uma mala que você não usa, o canto mais escondido do seu quarto. O importante é que seja íntimo, invisível e protegido. Este frasco já não é um objeto qualquer. Agora é um container energético.